Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Juiz brinca de verdade ou mentira com menino negro, sem saber que ele tem que ir de gênio ao tribunal do condado de Jefferson. Normalmente repleto de casos civis banais e infrações de trânsito, estava imerso em um silêncio assustador, quase opressivo, esta manhã. Até os passos ecoando no piso de madeira antigo pareciam hesitar, como se estivessem cientes da natureza incomum do que estava prestes a acontecer. Era muito diferente das audiências tempestuosas, onde advogados se chocavam em palavras e gestos. Naquele dia, o acusado não tinha gravata, nem advogado de defesa, nem voz oficial para representá-lo. Ele tinha apenas seu silêncio, sua calma e sua inteligência. O pequeno tribunal, com suas paredes amareladas pelo tempo, estava meio vazio, mas todos os presentes pareciam suspensos no momento. No estrado estava sentado o juiz Thomas Monroe, um homem na casa dos 50 com queixo quadrado e olhar penetrante. Ele personificava a autoridade pura. Ex-promotor militar, seu rosto trazia as marcas de anos de rigor e decisões decisivas. Não era um homem conhecido por sua compaixão. Corria o boato de que ele podia mandar um homem para a cadeia por mau comportamento. Ele não gostava de fofocas, desculpas e muito menos de crianças. Mas hoje, uma criança estava diante dele. Um garoto negro frágil, ereto como uma estátua, com as mãos cruzadas à frente, sem nenhum traço de medo nos olhos. Seu moletom cinza estava um pouco grande, seus tênis gastos, sua calça jeans ligeiramente amassada. Parecia fora de ritmo. Não se movia, não tentava amenizar as coisas. Estava esperando. Seu nome, Elijah Carter, 12 anos de idade. Ele estava sozinho. Sua mãe, exausta pelas noites trabalhando como auxiliar de enfermagem, não conseguirá sair do hospital. Nenhum advogado nomeado pelo tribunal havia chegado ainda. E ainda assim a audiência havia sido adiada. A acusação? Furto em lojas. Um relógio de grife, roubado de uma boutique no centro da cidade. O dono identificou um garoto negro de moletom nas câmeras de vigilância. Bastava. O juiz Monroe examinou o arquivo rapidamente. Nada de extraordinário. Caso frágil, acusações vagas, sem antecedentes criminais. Mas para ele, um roubo ainda era um roubo. Ele olhou para Elijah e com aquele meio sorriso frio que frequentemente precedia seus comentários cortantes, disse: "Então, Elijah, você conhece o jogo verdade ou mentira, certo?" Um murmúrio divertido foi ouvido em um canto da sala. O menino apenas assentiu. "Sim, meritíssimo. É um jogo em que adultos fazem perguntas para descobrir se alguém está mentindo. Mas às vezes eles fazem a pergunta errada." O silêncio que se seguiu foi denso. Até Monroe piscou levemente, surpreso com o tom confiante do garoto. Ele continuou mais forte, como se quisesse retomar o controle. "Muito bem. Hoje vamos jogar. Você vai me convencer de que não roubou aquele relógio. Seja honesto." Elijah mal ergueu o queixo, com os olhos fixos nos do juiz. Sem tremores, sem lágrimas. Apenas aquela paz estranha e desarmante. "Eu não roubei aquele relógio." Monroe ergueu uma sobrancelha. Divertido, mas intrigado. A criança falava com uma precisão quase mecânica, desprovida de medo. A plateia prendeu a respiração. Alguns esperaram que o menino desmaiasse. Outros, em silêncio, pressentiam que aquele julgamento não seguiria o curso normal. O funcionário parou de digitar. A promotora, folheando distraidamente seu arquivo, ergueu os olhos lentamente. O segurança junto à porta cruzou os braços, em dúvida. Havia algo de errado com esse garoto, ou algo brilhante. Ainda não sabíamos. O juiz Monroe inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa de carvalho maciço e desgastada. Seu olhar perfurou o silêncio como um bisturi, procurando a falha por trás da calma desconcertante de Elijah. "Explique-me", ele disse lentamente, "como você pode ter tanta certeza de si mesma?" Ele fez uma pausa, sua voz ficou mais grave e dura. "Temos testemunhas. Temos filmagens. E a loja afirma ter visto você perto do balcão no momento exato do assalto." Ele esperava ver o garoto abaixar os olhos e gaguejar uma defesa desajeitada, como tantos outros. Mas Elijah permaneceu ereto, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar fixo no juiz. Então, com uma clareza desarmante, ele respondeu: "Conheço muito bem esta loja, meritíssimo. Passo por ela quase todos os dias a caminho da escola. No dia 14 de março, entre 14 horas e 15 horas, eu estava do lado de fora, a alguns quarteirões de distância. Ajudava um senhor idoso a carregar suas sacolas de compras para casa. Ele é meu vizinho do terceiro andar, o senhor Harold Gibbons.
Ele tem 76 anos e tem dificuldade para andar desde o derrame. Um murmúrio percorreu os bancos. O escrivão parou de digitar por um instante. Até a promotora, até então indiferente, levantou a cabeça. Há uma câmera de vigilância na esquina da 8ª Avenida com a Rua Spring, acrescentou Elijah. Ela dá diretamente para a calçada. Consegui ver as imagens graças ao Sr. Gibbons, cujo filho trabalha na empresa de segurança. Posso me ver ajudando-o exatamente às 14h07. Passamos pela cafeteria Domino's e viramos à direita. Eu o acompanhei até a porta. Ele pode depor. Um silêncio caiu, mais pesado, quase elétrico. Elijah continuou, como se estivesse desenvolvendo uma demonstração matemática. Então estudei os vídeos da loja. Os que a polícia me mostrou. Sei que estão borrados, mas há alguns elementos nítidos. O garoto no vídeo está usando Nike Air Max 2022. Eu estou usando um Converse Chunky Taylor preto, modelo 2019 com sola branca. O desgaste na minha sola é apenas do lado esquerdo. Então a marca no chão é diferente. O juiz Monroe franziu a testa. Um arrepio de desconforto percorreu sua espinha. Ele não esperava isso. Essa precisão. Essa segurança. Espere. Você está dizendo que examinou as imagens você mesmo? Repetiu ele, dessa vez sem ironia. Elijah assentiu. Sim, senhor. Peguei os arquivos originais que a polícia me apresentou e os analisei usando um antigo software gratuito que uso na biblioteca pública. Os metadados nos arquivos mostram um atraso de 22 segundos entre as câmeras internas e a câmera da entrada. Isso é suficiente para distorcer a linha do tempo, se você não notar. A sala inteira estava atenta a cada palavra sua. Uma atmosfera estranha se instalou, uma mistura de constrangimento, admiração e descrença. O juiz Monroe cruzou as mãos, subitamente menos confiante. Algo estava lentamente se desintegrando em sua postura. Ele olhou para Elijah como se olhasse para um arquivo que você leu errado. Rápido demais, seguro demais de si. Ele disse lentamente, quase em voz baixa. Como você sabe de tudo isso, Elijah? O garoto pareceu hesitar. Baixou um pouco os olhos, não por constrangimento, mas como se estivesse ponderando as palavras. Estou em um programa para crianças superdotadas na Universidade de Colômbia. Estou cursando matemática avançada. Fui admitido no ano passado depois de obter as notas mais altas no teste de lógica do distrito. O silêncio se tornou glacial. O juiz piscou. Colômbia? Mas não posso ir com frequência, continuou Elijah baixinho. Minha mãe trabalha à noite como auxiliar de enfermagem e durante o dia em uma lavanderia. Moramos em East Flatbush, muito longe do campus. Às vezes, tenho que cuidar da minha irmãzinha, então estudo sozinho. Nos fins de semana vou à biblioteca pública quando está aberta. Ninguém mais se mexeu. Até mesmo o policial encarregado de monitorar a sala, um homem atarracado e de olhar duro, olhou para baixo por um momento, confuso. O juiz Monroe, conhecido por sua inflexibilidade, sentiu uma tensão incomum crescendo em seu peito. Ele sabia o que tinha visto primeiro. Um garoto negro sozinho, pobre, vestindo um moletom com capuz. Um estereótipo. Uma silhueta. Um preconceito. E, no entanto, o que ele ouviu ali foi uma demonstração brilhante. Calma. Estruturada. Inatacável. Um gênio sem defensor. Ele carregou sozinho o fardo de provar sua inocência diante de um sistema ansioso demais para condená-lo. Monroe permaneceu em silêncio. Ele lentamente colocou os óculos na mesa. Ele acabará de perceber que, pela primeira vez em muito tempo, aquele não era um julgamento comum. Não era um jogo de verdade ou mentira. Foi uma lição. E era ele, o juiz, quem estava sendo interrogado. Elias não era um garoto comum. Com apenas 12 anos, seus resultados no teste de Stanford Binet o colocaram entre os 0,1% mais inteligentes de sua geração. Com um QI estimado em um 6,2, uma pontuação maior que a de Albert Einstein, embora ele próprio nunca tenha se gabado disso. Mas a sua vida, longe dos laboratórios e das escolas de elite, decorreu nas ruas cinzentas e barulhentas de East Flatbush, no Brooklyn. Ele morava em um prédio de 3 andares em ruínas, cujos corredores cheiravam a umidade e tabaco velho. Os elevadores quebravam com frequência, as sirenes da polícia tocavam à noite e os vizinhos, embora o apoiassem, estavam cansados. Cansados de lutar, de trabalhar demais por pouco. Elias era o único filho de Danielle Carter, uma mulher corajosa e discreta, auxiliar de enfermagem noturna em um hospital público e funcionária diurna de uma lavanderia. Desde que o pai de Elijah os deixara, ela nunca mais parou de trabalhar. Às vezes, chegava em casa com os olhos vermelhos de exaustão, os dedos dormentes, mas sempre com um sorriso para o filho. Elijah, por outro lado, aprenderá a cuidar de si mesmo desde muito jovem.
Aos 7 anos, já sabia cozinhar, cuidar da irmãzinha quando Daniele não estava por perto e consertar os eletrônicos antigos do vizinho de cima. Um técnico aposentado. Sr. Patel, que lhe deu seu primeiro tablet digital, rachado, lento mas funcional. Neste tablet, Elijah baixou PDFs de livros de ciências. Ele leu Newton e Hawking, estudou equações diferenciais, explorou a mecânica quântica com a mesma curiosidade com que uma criança lê uma história em quadrinhos. Adorava diagramas, fluxogramas e algoritmos. Mas ninguém realmente percebeu. Na escola pública, seus professores o achavam estranho, quieto demais, diferente demais. Alguns achavam que ele colava nas provas. Outros o ignoravam, ocupados demais para notar o gênio quieto sentado no fundo da sala. Ele não era bagunceiro, não era um problema. Então ele passou despercebido. Até o dia em que uma competição acadêmica interdistrital revelou seus talentos. A professora de matemática, Sra. Holbrook, foi a primeira a se comover. Ela enviou sua inscrição para a Universidade de Colômbia, que imediatamente aprovou sua admissão em um programa para crianças superdotadas. Mas a distância, o transporte e as restrições financeiras tornavam a participação irregular. Elijah não tinha motorista, nem bolsa de estudos, nem apoio logístico. Ele ia quando podia. No restante do tempo aprendia por conta própria. Essa calma aparente, esse jeito de falar devagar, de sempre escolher as palavras, não era timidez. Era uma disciplina mental forjado pela solidão, pela leitura e pela observação do mundo. Elijah tinha uma profunda compreensão de onde vivia, do que aquilo envolvia e do que as pessoas viam primeiro ao vê-lo, um garoto negro de moletom em um bairro pobre. Ele sabia que a sociedade muitas vezes não deixava espaço para erros para pessoas como ele. Ele sabia no fundo que esse julgamento não era justo. Não porque ele tivesse sido acusado injustamente, isso acontecia todos os dias. Mas porque ele nem haveria julgamento se seu nome fosse Matthew McConnell, filho de um banqueiro e morador de Park Slope. Câmeras borradas não teriam sido suficientes. Teríamos demorado. Teríamos duvidado das evidências. Teríamos esperado pelo advogado. Mas lá fomos em frente. Como se fosse óbvio. E ainda assim, Elias não ficou amargo. Ele estava lúcido. Sua genialidade não estava apenas nos números. Estava na sua compreensão das pessoas, dos sistemas e das falhas de um mundo que sempre queria se mover mais rápido quando se tratava de julgar os pobres, os marginalizados, os invisíveis. Então, naquele dia, naquele tribunal gelado, ele não buscava piedade. Ele não implorava por clemência. O estava procurando a verdade. E ele sabia que teria que demonstrar isso sozinho. Enquanto a promotora se levantava lentamente de seu banco, um tremor percorreu a sala. O nome dela era Rebecca Lonsdale, uma mulher conhecida por sua inflexibilidade e seriedade, sempre elegantemente vestida. Seu impecável terno cinza contrastando com o tom áspero de seus discursos. Raramente surpreendida, ela falava com autoridade calculada. Mas naquele dia, uma dúvida visível cruzou seu rosto, algo quase inconcebível para aqueles que a conheciam. Ela olhou furtivamente para Elijah, depois para o juiz, e anunciou com uma voz clara, mas menos segura do que o normal: meritíssimo. As provas são insuficientes, e a defesa neste caso, este jovem, demonstrou fatos objetivos e rigorosos. Portanto, proponho que as acusações sejam retiradas imediatamente. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o próprio ar tivesse congelado. Um suspiro quase inaudível escapou da garganta de um velho sentado no fundo. A funcionária, normalmente imperturbável, interrompeu a digitação. Até o policial parado no canto da sala pareceu prender a respiração. O juiz Monroe ficou parado por um instante, como se ainda tentasse compreender o que acabará de acontecer. Poucos minutos antes, ele estivera pronto para encerrar um caso menor com apenas alguns golpes de martelo. E agora se deparava com uma verdade incômoda, a de um sistema rápido demais para julgar. Ele olhou para o menino e depois voltou a olhar para o quarto. Tribunal pede desculpas a Elijah Carter, ele declarou, com a voz um pouco rouca. Não há provas substanciais contra ele. Este caso está encerrado. Elijah, você está livre para ir. Ninguém se moveu imediatamente. Nem mesmo Elijah pareceu entender imediatamente o que isso significava. Ele piscou. Então, lentamente curvou a cabeça em agradecimento. Não pulou de alegria. Não chorou. Manteve-se ereto. Digno. Como se soubesse que aquela vitória não apagava o fato de que jamais deveria ter sido necessária. Mas lá fora, o mundo já havia começado a mudar. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se como fogo. Não foi a justiça feita que capturou a atenção, mas o fato de que ela quase condenou uma criança prodígio por causa de sua aparência e origem.
Um artigo do Jefferson Times Legendas, a criança que defendeu sua causa como um mestre de bar. Depois, veio uma reportagem em um canal regional, seguida por um segmento em uma grande rede nacional. As redes sociais foram a loucura. O rosto de Elijah, esse garoto de voz calma e sagacidade afiada, viralizou. Clipes de seu apelo improvisado foram compartilhados. Memes, vídeos e artigos de opinião virais começaram a florescer. Uma lenda nasceu. Grandes figuras intelectuais falaram. Diamante Azul Pequeno, um professor da Colômbia, disse ao vivo no ar: "Nós falhamos. Esse garoto deveria estar sentado no anfiteatro, não no banco dos réus." Diamante Azul Pequeno, um ativista dos direitos civis, tuitou: "Elijah Carter é a prova viva de que este sistema é falho. Não é um milagre que ele tenha sido absolvido. É um escândalo que ele tenha sido indiciado." Organizações como a NAACP e Rede de Gênios da Juventude Negra contatou imediatamente a família Carter. Advogados, patronos e fundações educacionais ofereceram ajuda, apoio e até bolsas de estudo para Elijah e sua irmã. Sua cidade natal, há muito negligenciada pelas instituições, tornou-se palco de uma nova onda de entusiasmo. Enquanto isso, o juiz Thomas Monroe estava passando por uma convulsão mais discreta, mas profunda. Ele não era de fazer confissões públicas. Não gostava de admitir seus erros. Mas algo dentro dele havia se rompido naquele dia. Convidado para conferências sobre reforma judicial, ele se viu cara a cara com advogados, professores e ativistas. No início, sentiu-se desconfortável. Falava pouco. Ouvia muito. Releu seus antigos arquivos, suas próprias decisões. E pela primeira vez, perguntou-se sinceramente: quantas pessoas inocentes foram condenadas simplesmente porque não tinham a genialidade de Elias para se defender? Em um debate na Universidade Fordham, ele declarou sobriamente: "O maior perigo num tribunal não é mentir. É ter preguiça de olhar. Quando você não consegue enxergar além de um moletom ou de um endereço no subúrbio norte." Elijah, por sua vez, recusou diversas propostas da mídia que queriam destacá-lo como uma curiosidade intelectual. Certa vez, ele disse a um jornalista: "Não sou exceção. Sou a prova de que muitos são esquecidos. Outros, como eu, simplesmente não tiveram a chance de ser ouvidos." Ele voltou a estudar, agora com bolsa integral. Continuou a ler, aprender e ensinar. Aos 13 anos, fundou um clube de lógica e debate para crianças do seu bairro, em uma sala emprestada pela biblioteca pública. A justiça queria esmagá-lo. Ele respondeu com a única arma que ninguém poderia tirar dele: filho, inteligência. E ele não foi apenas absolvido. Ele havia despertado uma nação. Depois do caso Elijah Carter, algo quebrou na rotina rígida do juiz Thomas Monroe. De volta ao seu escritório abarrotado de arquivos, entre pilhas de jurisprudência empoeirada e fotos de seus antigos amigos da universidade, ele sentiu pela primeira vez em muito tempo uma preocupação maçante insinuar-se nele. Ele se pegou pensando naquele garoto. Sua calma, sua clareza. Essa criança não apenas provou sua inocência, ela também expôs as falhas de um sistema ao qual serviu por décadas. Monroe percebeu que não podia mais ignorar essa realidade. Ele então tomou uma decisão radical. Para um homem de sua idade e posição, começou a abrir sua mente. Ele convidou especialistas, primeiramente psicólogos infantis, capazes de explicar os mecanismos do desenvolvimento cognitivo, os transtornos por vezes mal interpretados como desobediência e, acima de tudo, a necessidade de uma abordagem humana em relação aos menores. Então, especialistas em inteligência, especialmente em alto potencial, vieram apresentar as dificuldades invisíveis encontradas por essas crianças excepcionais, em um sistema escolar e judicial muitas vezes inadequado. Por fim, Monroe convidou representantes de organizações comunitárias e líderes de minorias, vozes que há muito lhe eram estranhas, mas cujos testemunhos e lutas o comoveram profundamente. Os debates às vezes eram animados, às vezes perturbadores, muitas vezes esclarecedores. Ele descobriu, às vezes com vergonha, que sua visão de mundo era limitada, que julgamentos precipitados, preconceitos implícitos e uma certa rigidez institucional frequentemente traíam a justiça que ele, no entanto, desejava servir. Pouco a pouco, o juiz Monroe se tornou um agente de mudança. Ele participou de cursos de treinamento para magistrados sobre preconceito racial e social. Ele fez campanha pela criação de unidades de mediação e apoio psicológico nos tribunais de menores. Em suas audiências, ele agora reservava um tempo para ouvir, fazer perguntas mais humanas e verificar as evidências meticulosamente. Seu tom, antes seco e cortante, ganhou nuance e empatia. O juiz Monroe não havia se tornado perfeito. Ele ainda era um homem.
mas ele havia se tornado um juiz consciente. Por sua vez, Elias continua sua ascensão. Apoiado pela mãe, pela comunidade e pelas novas oportunidades oferecidas por bolsas de estudo e programas adaptados, ele se dedicou aos estudos com determinação renovada. Em seu bairro, ele se tornou um exemplo a ser seguido. Não por arrogância, mas pelo exemplo. Ele fundou um clube de ciências e debates para jovens, um espaço onde todos podiam expressar suas ideias, aprender e sonhar. Seu sonho mais profundo, nutrido por essa experiência de injustiça e luta, era claro: torne-se um advogado. Um advogado capaz de defender aqueles que, como ele, foram marginalizados, acusados injustamente e esquecidos pelo sistema. Alguns anos depois, em uma cerimônia no grande salão do Tribunal de Jefferson, o juiz Monroe convidou Elijah, agora um jovem, para falar. Diante de uma assembleia de juízes, advogados, estudantes e membros da comunidade, Elias disse estas palavras: a justiça nunca deve ser um jogo de verdade ou mentira. Deve ser um compromisso com a dignidade, a justiça e o reconhecimento de todos, independentemente de sua origem ou aparência. Sou a prova de que, por trás de cada acusação, há uma história a ser ouvida. Obrigada, juíza Monroe, por aprender esta lição comigo. O velho juiz, com os olhos marejados, sabia que seu papel havia mudado naquele dia. Alguns anos depois, Elijah de fato se tornou advogado, especializado em direitos civis. Ele defendeu casos que mudaram a legislação e abriram os tribunais para uma justiça mais inclusiva. Quanto a Monroe, ele continuou sua luta nas sombras, trabalhando para treinar a nova geração de juízes para nunca esquecer que por trás de cada caso, há um ser humano.